trabalho de personal, suplementação. Eu vou falar sobre as proteínas, os tópicos a serem abordados, o que é uma proteína, a sua função, como ela age biologicamente no organismo, qual a dosagem recomendada, riscos do consumo inadequado. O que é uma proteína? A proteína é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si, ligações peptídicas. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos. Uma rede longa de aminoácidos é chamada de polipeptídeo. E vale lembrar que existem cerca de 30.000 proteínas no organismo. Tudo isso sintetizado por apenas 20 tipos diferentes de aminoácidos. São os constituintes básicos da vida, tanto que seu nome deriva da palavra grega proteios, que significa em primeiro lugar. Nos animais, as proteínas correspondem a cerca de 80% do peso dos músculos desidratados, cerca de 70% da pele e 90% do sangue seco. Mesmo nos vegetais, as proteínas estão presentes. A importância das proteínas está relacionada com suas funções no organismo. Por exemplo, as enzimas têm como função acelerar uma reação química. Aqui está uma imagem didática sobre a função das proteínas no organismo. A pele contém proteínas, as fibras nervosas são envolvidas por proteínas, o hormônio insulina é uma proteína fabricada pelo pâncreas, as unhas são formadas por proteínas, o cabelo é formado por proteínas, a enzima amilase é uma proteína da saliva, a hemoglobina do sangue é uma proteína, as fibras musculares são formadas por proteínas, os tendões que unem os músculos aos ossos contêm proteínas. Aqui está uma imagem da fórmula estrutural de algumas proteínas. Aqui está a imagem representativa sobre as ligações peptídicas entre o carbono e o nitrogênio através das pontes de hidrogênio. Não há sequer um processo biológico do qual as proteínas não participem. Elas exercem funções diversas como catalisadores, elementos estruturais e sistemas contráteis. Armazenamento. A ferritina é uma proteína que armazena o ferro, veículo de transporte e anti-infecciosas. Devido às proteínas exercerem uma grande variedade de funções na célula, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: as dinâmicas ou funcionais, que é o transporte, por exemplo, a hemoglobina, defesa, são os anticorpos, as catalisadoras e de reações, que são as enzimas, o controle do metabolismo, os hormônios e a contração, a quitina, miosina, as estruturais, que sua função principal é a estruturação das células e dos tecidos no corpo humano, por exemplo, a cartilagem e a elastina. As proteínas podem ser classificadas em dois grupos: as proteínas simples, por hidrólise, liberam apenas aminoácidos. A hidrólise é quando você adiciona uma molécula de água e separa a proteína em dois aminoácidos, por exemplo. E as proteínas conjugadas, que por hidrólise liberam aminoácidos mais um radical não peptídico, denominado grupo prostético. Exemplo: metaloproteínas, M-proteínas, lipoproteínas e glicoproteínas. A hemoglobina é um exemplo de proteína conjugada. Contém 4 proteínas ligadas a uma porfirina e a um íon de ferro. As lipoproteínas, tal como o LDL e o HDL, são também exemplos de proteínas conjugadas, neste caso com os lipídios. Uma cadeia de aminoácidos pode ser classificada quanto à sua disposição espacial, dobramento e enrolamento da rede proteica. A estrutura primária, a cadeia principal
de uma proteína que ilustra a sequência linear dos aminoácidos é denominada de estrutura primária. A estrutura secundária equivale ao primeiro nível de enrolamento helicoidal, aquela escada em espiral, sendo reconhecida pelos padrões repetitivos e regulares. A estrutura terciária, a proteína é caracterizada pelo formato tridimensional específico, correspondendo ao dobramento sobre ela mesma da cadeia polipeptídica. A estrutura quaternária equivale a duas ou mais cadeias polipeptídicas, não importando se são idênticas ou não, agrupadas entre si. Aqui está uma imagem representativa sobre essas 4 classificações, e um detalhe importante é que uma mesma proteína pode ser secundária, terciária e quaternária. Síntese proteica, um processo que envolve o RNA, enzimas, ribossomos e aminoácidos. A síntese proteica nada mais é do que um procedimento capaz de realizar a produção de outras proteínas, todas elas estabelecidas pelo DNA. Esse processo ocorre no citoplasma e é dividido em 2 etapas, a transcrição e a tradução. Os tipos de proteínas, podemos classificar as proteínas em relação à sua origem, separando-as em 3 grupos: proteína animal, proteína vegetal e sintética. A proteína animal ela tem um maior valor nutricional e a proteína vegetal ela tem um menor valor nutricional. Alimentos que contêm proteínas animais, a carne vermelha, peixes, ovos, leite, queijo, iogurte. Alimentos ricos em proteína vegetal, feijão, ervilha, soja, lentilha, nozes, grão de bico. E a proteína sintética é aquela que é manipulada através dos laboratórios, como a gente conhece, por exemplo, como o suplemento whey. Como ela age biologicamente no organismo? As proteínas agem na produção de enzimas, hormônios, neurotransmissores, anticorpos, na reposição do gasto energético das células e no transporte de substâncias para o corpo. Também atuam no metabolismo celular e na contração muscular, e principalmente no ganho de massa muscular, ou seja, a função da proteína por si só já explica como ela age no organismo. Qual a dosagem recomendada? De forma geral, a ingestão diária recomendada pelos especialistas é de 0,8 gramas por quilograma de peso corporal. Isso quer dizer que uma pessoa de 60 quilos deve consumir 48 gramas de proteínas, o equivale a cerca de 10% das calorias diárias. Para saber quanto você deve ingerir por dia, existe uma conta. A conta é fácil. Multiplique o seu peso pelo número 0,8. No entanto, vale dizer que essa é uma média padrão, que não considera o perfil e necessidades específicas de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem o objetivo de ganhar hipertrofia, pessoa que tem o objetivo de emagrecer, são especificidades diferentes. Então, por isso, o mais indicado é se consultar com um nutricionista para que ele passe uma dieta adequada ao seu estilo de vida, deficiências e objetivos. Aqui embaixo está uma tabelinha que mostra um padrão e, por exemplo, aqui nos atletas de força, a ingestão diária é de 1,4 a 2 gramas por quilogramas. Riscos do consumo inadequado. É muito comum ver pessoas que retiram os carboidratos de dieta alimentar visando uma perda de peso rápido. Investem apenas no consumo de proteínas. Isso é um enorme erro, uma vez que o organismo precisa de uma grande variedade de nutrientes e cada um exerce uma função específica em nosso corpo. O consumo excessivo de proteínas pode sobrecarregar o fígado e os rins, entupir as artérias devido ao acúmulo de gordura e aumentar os níveis de colesterol ruim, o LDL, no sangue. Além disso, pode fazer com que o corpo perca muita água e prejudicar o bom funcionamento do coração.
Por isso, a importância de uma alimentação balanceada e, de preferência, com recomendação médica ou de um nutricionista. Aqui está alguns mitos da proteína. Você pode comer proteína à vontade? É errado. Existe um valor aproximado de consumo de proteínas para ser ingerido por dia, de acordo com o seu peso e nível de atividade física. Aí tem aqueles aspirantes a bodybuilder que de uma vez come 20 ovos, 5, 6 pedaços de peito de frango e é loucura. Seu corpo consegue digerir uma quantidade grande de proteína. É errado. Não absorvemos mais que 18 a 20 gramas por refeição. Você pode comer a mesma quantidade que seu colega, outra bobeira, né? Nada disso. A quantidade vai depender do seu peso, nível de atividade física e das suas necessidades nutricionais. Whey protein faz você engordar. Não é bem assim. Existem tipos diferentes de whey: isolado, hidrolisado e concentrado, cada um com funções específicas. Veganos não conseguem a quantidade certa de proteína. É um mito. Já se sabe que veganos podem sim obter a quantidade certa dos macronutrientes por meio de uma dieta balanceada com fontes vegetais. Aumentar o consumo de proteína faz os músculos crescerem. É um mito também. Para ganhar massa muscular, só a ingestão de alimentos proteicos não basta. Também é necessário treinos físicos de força, como a musculação, sem cortar o consumo de carboidratos. Por quê? Porque eles fornecem energia. As barrinhas de proteína são um lanche perfeito. Cuidado com elas. Algumas barrinhas estão carregadas de calorias de carboidratos e gorduras ruins, inclusive de açúcar. Shakes de proteínas são a única opção no pós-treino. Não, os shakes são a opção mais prática e de rápida absorção, já que as moléculas são menores e de mais fáceis digestão que um ovo ou um frango. Porém, em termos de qualidade, ambas as versões são boas para o pós-treino. Principais suplementos de proteína: whey. Existem 3 opções desse tipo de suplementação: concentrado, isolado, hidrolisado. Whey protein concentrado é aquele obtido na primeira etapa de produção, geralmente contém cerca de 80% de proteína e lactose. Whey protein isolado, quando outras etapas de purificação são acrescidas ao processo, obtém-se whey protein isolado com conteúdo proteico acima de 90 e retirada da lactose. Whey protein hidrolisado é o whey protein isolado após sofrer processo de hidrólise, ou seja, a quebra da proteína em fragmentos menores, o que facilitaria a digestão e absorção. Qual é a melhor escolha? Se pensarmos que existe um limite máximo do estímulo à síntese proteica promovido pela proteína, que gira em torno de 20 gramas por dose, basta calcular quantas gramas você precisa consumir para efetivamente ingerir 20 gramas de proteína por dose, ou seja, a quantidade necessária de whey protein concentrado seria um pouco maior que a dose de whey protein isolado. Ou seja, para consumir 20 gramas de proteína por porção, você precisa consumir em média 22 gramas de whey protein isolado e 25 gramas de whey protein concentrado, dependendo da marca do produto e da quantidade específica de proteína de cada um. Mas o whey protein isolado. Apesar da teoria ser tentadora, a maior velocidade de absorção não resulta em maiores efeitos sobre o ganho de massa muscular. Portanto, o whey protein hidrolisado só se faz necessário